Sabe aquela sensação de sair de uma reunião de trabalho e pensar: a gente falou, e não chegou a lugar nenhum? Nossa, Aquelas reuniões super educadas, todo mundo concorda com tudo, mas no fundo nada muda de verdade. essa é a descrição perfeita do dia a dia de muitas empresas, né? É aquele teatro da produtividade. Sim. Onde o objetivo principal parece ser evitar qualquer tipo de desconforto. Exato. E é por isso que o material que a gente está analisando hoje me pegou de um jeito diferente. Ele parte de uma ideia que vai totalmente contra esse senso comum. Ele questiona essa imagem que a gente tem de que o aprendizado, a criação, acontece no silêncio, no controle. E se for o contrário? E se a inovação de verdade nascer justamente do barulho, do desafio, de um certo caos controlado? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. As fontes que recebemos são baseadas nas ideias de um pensador chamado Ronald Heifetz. E ele fala sobre uma coisa que ele chama de aprendizagem multipartidária. Um nome um pouco acadêmico, né? Sim, aprendizagem pública também. O nome é um pouco técnico, mas a ideia por trás é revolucionária. A gente vai tentar entender como se cria um ambiente onde pessoas com ideias totalmente diferentes conseguem aprender juntas para resolver problemas que, a princípio, parecem não ter solução. E tem uma frase no centro de tudo isso que é quase um tapa na cara, de tão simples e verdadeira. Qual? Diz assim: as pessoas não aprendem apenas se olhando no espelho. Elas aprendem ao se envolver com um ponto de vista diferente. Vamos usar essa ideia como nosso ponto de partida. Perfeito. Ok, para começar. O que raios é essa tal de aprendizagem pública? Porque quando eu ouço isso eu penso numa palestra, sabe? Numa aula aberta na praça. E não é nada disso. Não parece ser, né? Não, nada a ver. A primeira coisa é tirar da cabeça a imagem da sala de aula. Pensa mais na criação de ambientes ou contextos de suporte. Ambientes. Imagina que você é um arquiteto, mas em vez de projetar um prédio, você projeta uma dinâmica social. Você cria as regras, o espaço, a estrutura para que uma conversa difícil, mas produtiva possa acontecer. Certo, uma arquitetura social. Gostei disso. Mas para que tipo de problema essa arquitetura serve? Eu não vou precisar disso para decidir a cor da parede do escritório, eu imagino. Exato. E essa é a distinção fundamental que a fonte faz e que é fascinante. Existe uma diferença crucial entre problemas técnicos e desafios adaptativos. Certo. Um problema técnico é, por exemplo, um computador que quebrou. A solução existe, é conhecida, você chama um especialista, ele troca uma peça, problema resolvido, fim. Simples e direto. Já um desafio adaptativo, pensa na seguinte situação. Uma empresa precisa que o departamento de marketing e o de engenharia, que historicamente se odeiam e competem entre si, Nossa, já vivi isso. que eles colaborem de verdade num projeto inovador. Não existe um manual de instruções para isso, não tem uma peça que você troca. É um pesadelo. É um pesadelo, porque a solução exige que as pessoas mudem. Elas precisam mudar a mentalidade, os valores, os hábitos. O problema não está na máquina, está no sistema operacional das pessoas. Entendi. É para esse tipo de desafio que a aprendizagem pública é essencial. É o processo pelo qual o próprio grupo constrói a solução, aprendendo no caminho, mesmo que isso aconteça, como diz a fonte, sob pressões muito intensas. Então não é um processo confortável. Longe disso. É o oposto daquela reunião educada que a gente falou no começo. Ele nasce da tensão. Mas aí surge a grande questão. Como é que se gerencia essa tensão sem que tudo exploda? Porque parece uma linha muito tênue entre um debate produtivo e uma briga. Perfeito. Essa é a pergunta de $1 milhão, e é aí que o material nos oferece a imagem mais poderosa de todas, a da panela de pressão. Panela de pressão. A liderança nesse contexto não é quem tem a resposta, mas quem sabe regular a temperatura e a pressão dessa panela. Ah, isso faz todo sentido. Desenvolve um pouco mais. Quais são os perigos aí? Bom, existem dois extremos que destroem qualquer possibilidade de aprendizado. O primeiro é o mais comum, que é a panela fria demais. Fria. Tão fria que, como diz a fonte, nada cozinha. Sabe aquela reunião que a gente descreveu? É isso. As conversas são superficiais, todo mundo é polido demais, as ideias difíceis são jogadas para debaixo do tapete. Certo. Nada penetra a superfície. Exato.
É o que acontece em culturas corporativas que são alérgicas a conflito. Alérgicas a conflito. É uma ótima definição. A gente evita o desconforto a todo custo e, como resultado, fica andando em círculos. A panela está no fogão, mas o fogo está desligado. Exatamente. E o outro extremo, claro, é quando a panela está quente demais. A explosão. Isso, a pressão sobe tanto que ela explode. O nível de caos, de conflito destrutivo, é tão alto que o sistema entra em colapso. Ninguém consegue pensar, ninguém aprende, porque o único instinto é o de sobrevivência. As pessoas se fecham, se defendem, o grupo se fragmenta. Perfeito. Então, o papel do líder não é ser o chefe que prepara a comida, mas o engenheiro que calibra a panela. O objetivo é manter o que a fonte chama de nível de estresse tolerável. É isso. A palavra-chave é tolerável. Não é eliminar o estresse. O estresse é o calor que cozinha as ideias. Sem calor, nada acontece. Nada. Mas é preciso manter esse calor num nível que desafie o grupo, mas sem queimar todo mundo. É uma dança delicada, um ajuste constante no termostato. E a fonte é bem clara ao dizer que a maioria das organizações erra feio para que lado? Pro lado frio. Disparado. O padrão é operar de forma tão fria. O medo do conflito, do erro, de parecer vulnerável é tão grande que a panela nunca esquenta. E o resultado é essa estagnação disfarçada de harmonia. Exato. Peraí, então isso me leva a uma das frases mais fortes de todo o material. Uma ideia que, sinceramente, vai contra quase tudo que a gente aprende sobre gestão e trabalho em equipe. A fonte afirma, com todas as letras, que o conflito é um dos motores da inovação. Como assim? Isso não é uma receita para criar um ambiente de trabalho tóxico. É uma pergunta excelente, porque toca no centro da questão. A gente precisa ressignificar a palavra conflito aqui. Não estamos falando de briga, de agressão. De sabotagem. Isso. Estamos falando da tensão produtiva que surge quando ideias diferentes se encontram. A inovação não nasce do consenso fácil. Ela nasce do debate, da divergência. Ou seja, voltamos para a frase do espelho. Se eu só converso com pessoas que são meu reflexo, que concordam comigo, eu nunca vou criar nada novo. Eu só vou reforçar o que eu já sei. Exatamente. O conflito, nesse sentido, é o processo de se engajar com o que é diferente. É o atrito que gera a faísca. Pensa assim, a harmonia a todo custo é exatamente o que mantém a panela fria. Se todos numa sala concordam rápido sobre um problema complexo, uma de duas coisas está acontecendo. Ou o problema não era tão complexo, Exato. ou, o que é mais provável, as pessoas com visões diferentes estão se calando. Perfeito. E essas vozes silenciadas são justamente as que poderiam conter a semente da solução inovadora. Faz todo sentido. A ausência desse atrito, então, garante a mediocridade. O motor do conflito, se estiver desligado, deixa a organização parada no tempo, incapaz de fazer o trabalho adaptativo. Perfeitamente colocado. Sem esse motor, a organização não tem energia para mudar de verdade. Ela fica só fazendo ajustes cosméticos, resolvendo problemas técnicos, enquanto os grandes desafios crescem e, eventualmente, a engolem. Ok, eu acho que entendi a teoria e ela é fascinante, mas parece uma habilidade de liderança extremamente sofisticada. Regular uma panela de pressão com gente dentro não é para qualquer um. Com certeza não é fácil. Como uma pessoa comum, que não é CEO de uma multinacional, pode começar a desenvolver essa habilidade? Essa é a parte mais prática e, na minha opinião, mais genial do material. A sugestão é incrivelmente simples. Comece a tratar qualquer experiência de aprendizado em grupo, seja um curso, um workshop, até uma reunião de projeto, Certo. como um pequeno laboratório. Um laboratório, como assim? Em vez de ser apenas um participante passivo, focado só no conteúdo, a proposta é que você adote, por alguns momentos, uma postura de observador, como um cientista social. A fonte usa a expressão recuar e observar. Ah, que ideia simples e poderosa! Então, em vez de só me envolver na discussão sobre o quê do projeto, eu também presto atenção em como a discussão está acontecendo? É isso? Exatamente. E aí você pode usar as lentes que a gente acabou de discutir.
Por exemplo, como o design dessa reunião está ajudando ou atrapalhando a aprendizagem pública? O formato incentiva o debate? Ou a pessoa que está conduzindo está mantendo a panela fria demais, cortando qualquer assunto polêmico com "vamos focar no que nos une". Isso. Ou, por outro lado, está deixando a panela esquentar demais, deixando a conversa descambar para ataques pessoais sem nenhuma estrutura para conter o caos. Entendi. Observar essas coisas em tempo real no seu próprio ambiente é uma aula prática de liderança. A fonte diz que, ao fazer isso, você aprende como no futuro você mesmo pode orquestrar a aprendizagem pública. É como aprender a pilotar um avião observando outros pilotos. Exato, você não está só na viagem, você está estudando a técnica de quem está no comando. E a analogia final que eles usam é ótima para isso. Diz que é como observar como essa pessoa está operando este submarino em particular ou este avião específico. Sim, cada líder tem um jeito. Alguns são mestres em manter a pressão certa, outros perdem o controle ou voam tão baixo que nunca saem do lugar. Mas a gente aprende tanto com os acertos quanto com os erros. É engraçado, depois de ler isso, eu comecei a fazer esse exercício mentalmente em quase toda reunião. Fico ali, quieto por um instante e penso: ok, quem está pilotando esse avião agora? A pressão na cabine está subindo de forma produtiva ou está todo mundo dormindo para evitar a turbulência? Vira uma ferramenta que muda completamente a sua percepção. Totalmente. É uma masterclass de liderança disfarçada de reunião de rotina. Que incrível! Então vamos tentar amarrar tudo isso. O que a gente viu aqui é que a aprendizagem que realmente transforma um grupo não é um processo silencioso. Não mesmo. Pelo contrário, ela acontece em público, no meio da tensão. E para isso funcionar, é preciso um ambiente muito bem gerenciado, essa tal panela de pressão. E o ingrediente principal para cozinhar algo novo nessa panela não é a harmonia, mas o conflito produtivo. Ele é um motor que força a inovação a acontecer. E a liderança, então, deixa de ser sobre ter todas as respostas. E passa a ser sobre calibrar o termostato, manter a pressão num nível desafiador, mas que o grupo consiga tolerar e usar para crescer. E o caminho para dominar essa arte é começar pequeno, usando cada reunião como um laboratório pessoal. Observar quem está pilotando o avião para aprender na prática. Perfeito, e vale reforçar, isso não é só uma teoria bonita. É talvez uma das habilidades de liderança mais práticas e essenciais para o mundo de hoje. Com certeza. A capacidade de orquestrar a aprendizagem pública é o que vai diferenciar as pessoas e organizações que conseguem se adaptar daquelas que vão ficar presas no passado, com a panela sempre fria demais para cozinhar qualquer futuro. Isso deixa a gente com uma provocação final, eu acho. Se cada reunião de trabalho, cada projeto em grupo e talvez até uma conversa mais séria em família pode ser esse pequeno laboratório, quem é que está pilotando o submarino nesses contextos? E, mais importante, como essa pessoa está ajustando a pressão? Ela está garantindo que algo realmente novo possa ser cozinhado ou está apenas requintando as velhas ideias por medo de deixar a panela esquentar ou explodir?